E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É interessante aqui, nessa passagem, a Bíblia fala sobre os gemidos do Espírito Santo, em versículo 26. Gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma força. É uma das três pessoas da Trindade, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Deus dentro do salvo. Estudando Romanos 1 a 8, já descobrimos nesses últimos cultos que quando você recebe Jesus como seu Salvador, Ele converte você pela entrada do Espírito Santo. Uma entrada que não necessita do dom de falar em línguas. O Espírito Santo entra para selar e autenticar a sua salvação, manifestando que você realmente agora é de Deus. A Bíblia diz, nesse capítulo, Romanos 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, Ele opera em nós como um tipo de testemunha interna, manifestando para nós um próprio Espírito que nós realmente somos de Deus. Ele nos dá, então, a certeza da nossa salvação. João 8,44 nos ensina que antes disso éramos, pelo pecado, filhos do diabo. Eu não gosto de ouvir isso, mas é verdade. Antes de ser salvo, eu era filho do diabo. Agora, por Jesus Cristo, eu sou filho de Deus. E o que autentica isso é a presença do Espírito Santo. Ele está em mim. Se você recebeu Jesus, Ele está em você. E Ele não sai. Ele fica conosco para o dia da redenção. Efésios 4:30. Mas nós sabemos, através do Espírito Santo, que existe a vontade de Deus, que Ele quer operar em nós, mas nós ainda temos esse corpo mortal, esse corpo carnal, esse corpo pecaminoso. E existe uma batalha entre o Espírito de Deus em nós e a carne, e também nesse mundo há muito caos, por causa do pecado da humanidade. Note que, versículos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto, até agora. E não só ela, a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Alguém na sua vida já fez algo assim? Você pode levantar a mão, por favor, se eu não sou a única? Para ver que eu não sou a única pessoa. Alguns não levantaram a mão, vocês nunca fizeram isso? Né? Seu filho, pela 7ª vez, 5ª vez, sei lá, 20ª vez, quebrou algo na sua casa, sujou o piso, sei lá, e você... né? Ou você fica sabendo de algo horrível e você... eu não quero isso. Né? Você está gemendo. Segundo essa passagem aqui, a Bíblia diz que a criação geme. Quem gosta de assistir documentários? Pode levantar a mão.
Quem gosta de ver animais e tudo na natureza? Eu gosto. Quem já percebeu que cada documentário de animais tem um animal atacando outro animal? Você pode levantar a mão. Essa é a criação, gente. E tudo isso é por causa do pecado do homem. Gênesis 3. É isso que a Bíblia fala. Deus não queria tudo isso. E a criação geme. Geme. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, e você tem, se você é salvo, ele opera em você o fruto do Espírito, que é contra o pecado, e você começa a manifestar amor, longanimidade, paz, gozo, paciência, várias outras coisas na sua vida, e essas coisas são contra o pecado. Então, porque você percebe como há uma batalha contra o desejo de servir a Cristo e até seu próprio corpo quer pecar. Levanta a mão de novo se você queria fazer o certo, mas você fez o errado. Levanta a mão. É isso mesmo. É a realidade. E nós gememos. Eu errei de novo. Eu não queria isso. Eu tomei uma outra decisão errada. De novo. E logo vão vir as consequências da minha decisão. Ele está lidando com essa ideia aqui em Romanos 8. Na verdade, em Romanos 7 e 8. Nós temos a esperança que um dia esse corpo vai morrer e vai ressuscitar um corpo glorificado. Mas por agora, não é bem assim, não. Nós temos agora uma batalha, uma luta, e às vezes, quando você quer servir a Deus e realmente ser fiel, você fica menos fiel. Você quer ser puro e você comete uma impureza. Você quer tratar bem a sua família e sai palavrão da sua boca. Não é isso que acontece. Eu não estou dizendo que todo mundo faz coisas extremamente erradas, mas sempre existe a possibilidade do salvo até, da pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que já recebeu Jesus, deixar essa carne dominar, e você que é salvo e salvo para sempre, você consegue pecar, porque quando o Espírito Santo entrou, a carne não foi embora. Não foi embora. E é uma batalha. É uma luta, é uma verdadeira guerra entre as duas coisas. E às vezes, talvez muitas vezes, mas às vezes percebemos, deixa eu falar assim. Nós vamos para Deus em oração porque sabemos que devemos orar para pedir a ajuda de Deus. Só que nós não sabemos ou percebemos que não sabemos o que orar. Eu não sei se já aconteceu na sua vida, já aconteceu na minha vida, que você vai para Deus e a sua oração é assim. Deus, eu não tenho palavra, eu sei que eu preciso dele, mas eu não sei exatamente o que é que eu estou precisando pedir. Vamos colocar isso dentro de um contexto. Nós estamos aqui no amado Brasil, um lugar que quase não tem perseguição religiosa. Mas vamos nos transportar do Brasil para a Coreia do Norte, onde eles matam crentes. Vamos passar uns dias lá e você quer servir a Deus e tem a ameaça da grande perseguição contra você. Como que você vai orar? Qual vai ser seu pedido de oração? Você tem umas opções. Você pode pedir para Deus eliminar os perseguidores. Eu imagino que muitos coreanos já fizeram essa oração e os perseguidores estão lá até hoje. Você pode pedir para Deus salvar as almas dos pecadores. Isso transformaria eles. Mas muitos não recebem Jesus. Você pode pedir em oração para Deus te dar força no meio da perseguição, para você não cair e negar Cristo ou algo assim. Você pode pedir para Deus salvar muitos, por eles assistiram o seu sofrimento na perseguição.
pode pedir outra coisa. Qual dessas coisas é a vontade de Deus? Cada coisa parece legal para mim. Eu quero que Deus ouça todas essas orações e responda para todas essas orações. Quem aqui levanta a mão, você já fez uma oração e Deus não fez o que você pediu? Você pode levantar a mão? Exatamente. Por quê? Deixa eu mostrar uma passagem para vocês e nós vamos voltar aqui para Romanos 8. Vamos para 1 João 5, por favor. 1 João 5. Eu gostaria muito de pregar essa metade inteira de Romanos 8. Orem por mim, mas vamos ver como que vai ficar isso hoje à noite. 1 João 5, marque aí na sua Bíblia, se tem caneta, esses dois versículos, porque são bem importantes na questão de como orar, ok? Vai ajudar você. Então, 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agora a parte chave. Versículo 14 diz, segundo a sua o quê? Vontade. Segundo a sua vontade. Se você tiver certeza absoluta da vontade de Deus, você pode pedir aquilo e vai acontecer. Vai. O problema é que nós não conhecemos a Deus muito bem. Esse é o problema. E muitas vezes nós pedimos para Ele tirar o sofrimento, e na verdade Ele sabe que nós precisamos de mais sofrimento ainda para fazer a boa obra dEle nas nossas vidas. Agora, se Deus permitir, nós vamos chegar em um dos versículos mais amados da Bíblia, Romanos 8, 28. Está aqui uns versículos aqui em Romanos 8. Mas para chegar lá, nós precisamos entender o que eu estou explicando agora. Existe a minha vontade e até o meu entendimento, mas tudo isso é limitado porque eu sou um ser finito e, pior ainda, um ser pecaminoso. Existe Deus que é soberano, todo-poderoso, sem pecado. Você acha que a minha vontade vai ser igual à vontade dele? Provavelmente, na maioria dos casos, não. E eu preciso orar, pedir de acordo com a vontade de quem? De Deus. Às vezes, nós passamos por uma dificuldade. Levanta a mão de novo se você está passando por uma dificuldade. Deixa eu ver aqui. Quem está passando por algo nesses momentos? Tudo bem, talvez a metade aqui está dizendo, eu estou passando por algo. Tudo bem. Por que você está passando por isso? Você já parou para pensar? Se você fala para Deus, eu não mereço esse sofrimento, com certeza você não entende a vontade de Deus. Sabe que todos nós merecemos? Alguém quer me falar uma palavra para dizer o que todos nós merecemos? O inferno. É isso que a Bíblia fala. Sofrimento. Deus tem um propósito em todo o nosso sofrimento. Em toda a perseguição, toda a tribulação. E quando nós passamos por esse sofrimento nessa vida, no caos da terra, sempre tem um propósito. E nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e está operando. Agora eu quero ver essa obra e mostrar essa obra do Espírito Santo para os irmãos hoje à noite. Então vamos voltar para Romanos 8 e ver isso em versículos 26 e 27. E é uma certeza que nós temos. Diz aqui em Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E as nossas fraquezas se manifestam muitas vezes na hora de sofrimento. Ao invés de ficarmos mais fiéis a Deus, o sofrimento nos afasta de Deus, porque nós permitimos isto.
Infelizmente, não é sempre, se você realmente está procurando andar com Deus e você é salvo mesmo, você vai superar muita coisa. Mas a grande maioria vem problema, não vou mais na igreja, não, eu tenho outras coisas para resolver agora. Não resolve sem Deus, resolve através de Deus. Mas a maioria acha melhor resolver os problemas sem Deus. Grande erro. Grande erro. Diz aqui que o salvo tem um Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Vocês estão lendo a passagem aí? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Como? Note aqui, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então, às vezes você passa por algo e você pode até acreditar, eu sei que eu preciso disso. Ele diz, não, você não sabe o que pedir. Você é um ser limitado, você tem que depender da vontade de Deus, do jeito de Deus, e você pode fazer seu pedido e não é a vontade de Deus. Às vezes as pessoas vêm para mim desesperadas mesmo. Pastor ou pai, eu já pedi milhares de vezes tal coisa e Deus não me deu. Então não é a vontade dele. Lembra quando Paulo estava passando por algo, uma certa fraqueza, ele pediu 3 vezes para Deus tirar, e Deus tirou? Não. Deus falou para ele, eu sou mais forte na sua vida quando você é fraco, a minha graça te basta. É isso que você precisa? É isso que eu preciso? Nós valorizamos conforto, nós valorizamos a alegria, nós valorizamos riquezas, nós valorizamos estabilidade financeira, mas muitas vezes nós não valorizamos a presença de Deus nas nossas vidas e a transformação e a santificação que Ele traz para nós através da palavra, através do Espírito Santo. Então Ele permite sofrimento, Ele permite dificuldade para quebrar certas coisas, para a gente poder ter instabilidade. E daí na instabilidade nós vamos para Deus, por favor. A gente já deveria ter orado assim, mas a gente não orou porque nós não queríamos a vontade de Deus. Queremos estabilidade, conforto físico ou mental. Então aqui ele está dizendo, se você é salvo e está passando por algo, você pode até acreditar que você sabe o que orar, mas na maioria dos casos, você não sabe. E quando você ora, você pode falar muita coisa, mas o que realmente importa, e você deve orar mesmo, ele diz aqui, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso não é interessante? Como eu falei, o Espírito Santo não é uma força, não é uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. E quando o Espírito Santo tem gemidos, quer dizer que ele tem emoção, ele percebe as nossas necessidades. Quando usa a palavra intercede aqui, é a ideia de ele orar por nós. Não é interessante isso? Deus ora para Deus por nós. O Espírito Santo está orando por mim com mais emoção do que eu tenho. Ele tem lágrimas. Ele sabe ficar triste. Inclusive, Efésios 4:30 diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Às vezes, Deus não responde. Me ouça muito bem. Não é porque Ele é um Deus frio e distante. É que a vontade dele é muito diferente do que a nossa. E você pode ficar rogando e implorando e pedindo, mas não vê o que você pede porque você está pedindo a coisa errada. Mas mesmo em tudo isso, você pode pedir 1000 coisas erradas. Ele continua com gemidos inexprimíveis. Ele continua a interceder por nós e apresentar para Deus as nossas verdadeiras necessidades. Enquanto você se sente tão sozinho e tão afastado da presença de Deus, Ele está contigo. O Espírito Santo está intercedendo. Versículo 27.
Diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Se você é um salvo, você é um dos santos. Então ele intercede pelos santos, ou por nós que somos salvos. E aquele que examina os corações, Jeremias 17:10, é Deus. Ele examina, ele esquadrinha, a Bíblia fala em Jeremias, os nossos corações. Ele sabe o que realmente está acontecendo dentro de cada pessoa. Eu posso imaginar, eu posso ter a minha opinião sobre você, mas realmente é Deus que sabe o que está acontecendo dentro de cada um de nós. E nós podemos passar por muita coisa. Às vezes as pessoas falam para mim, pastor, eu não sei o que falar, não sei como orar, não entendo isso. Eu falo para a pessoa, é simples. O que tem no seu coração, expressa para ele. O que está bem aqui, o que está na sua mente, no seu coração, na sua consciência. Aquela coisa que não sai da sua mente, não sai do seu coração. Essa é a coisa que você tem que apresentar para ele. Essa é a coisa. Ele está olhando no seu coração, no meu coração. E você conversa com ele. Conversa com ele. E durante todo esse processo, o Espírito Santo está operando com esses gemidos. E a intenção do Espírito, versículo 27, é cumprir a vontade de Deus. Então, quando ele intercede por nós, Deus ouve o Espírito Santo e Deus responde para o Espírito Santo. Eu já usei essa ilustração várias vezes aqui. Eu acho excelente. Eu não inventei a ideia, mas eu vejo muito bíblica a ideia. Então eu gostaria de usar com vocês. Na verdade, nós temos dois intercessores. Não somente o Espírito Santo, mas também Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso mediador, Jesus Cristo é nosso advogado, Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote. Ele nos apresenta para o Pai e ele apresenta as marcas, os sinais dos pregos nas mãos, dizendo, eu morri por essa pessoa e essa pessoa morreu por mim, eu sou advogado, eu apresento o meu sangue, por amor dessa pessoa, o Senhor pode ouvir e responder essas orações. Então, como é que fica a situação? Vamos dizer que você precisa viajar de um lugar para outro e você não tem carro. E você vai a Deus em oração, Deus, eu preciso viajar de um lugar para outro, eu preciso de um carro. E você faz essa oração. Mas Deus sabe que, na verdade, Ele quer operar na sua vida de outra forma e você não precisa de um carro. Então o Espírito Santo, com esses gemidos, Ele transforma a sua oração para algo que vai ser a vontade de Deus. E o Espírito Santo fala, fulano está precisando de uma bicicleta. Pediu um carro, mas o Espírito Santo intercedendo, ele fala, ele precisa de uma bicicleta. E daí o Espírito Santo vai para Jesus. Jesus tem como advogado, o sumo sacerdote e mediador. Ele apresenta esse pedido por amor de você, por amor da pessoa que pediu o carro. Ele fala, Pai, eu morri por essa pessoa me recebeu, eu sou advogado dessa pessoa. Estou dizendo, essa pessoa precisa de uma bicicleta. E Deus dá uma bicicleta para a pessoa. Deus ouviu a oração? Deus respondeu? Sim, de acordo com a vontade dele. Ah, mas eu não gosto disso. Então a sua briga está com Deus, porque você não pode brigar comigo. Ele faz as coisas do jeito dele. Eu vejo pessoas como, por exemplo, Mark Zuckerberg, mais novo que eu, e tem bilhões de dólares. Por um projeto que ele fez na faculdade, na universidade. Por que esse cara tem tanto dinheiro e eu não? A vontade de Deus. É a vontade de Deus, eu preciso aceitar isso. Eu me lembro quando eu era criança.
Se tivesse moeda ou cédula no chão, em algum lugar, sabe quem achou? Meu irmão. Sempre. Eu nunca achei. Às vezes ele achava $20 no chão. $20 é bastante dinheiro, especialmente para crianças, uns 30, 35 anos atrás. Eu me lembro. Por que ele acha e eu não acho? Vontade de Deus. Eu preciso aceitar. Todos nós sabemos que tem coisas diferentes acontecendo em todas as pessoas. E nós sabemos que muitas vezes até os ímpios ficam ricos e os santos ficam pobres. E nós não temos explicação para isso, mas de uma forma ou outra é a vontade de Deus. E nós podemos reclamar, mas não adianta, porque Deus é Deus e nós não somos. E nós precisamos aceitar isso. Porque nós fomos privilegiados para nascer aqui no Ocidente, onde o Evangelho é livremente pregado. Então, há pessoas na Ásia, onde quando nasce nem ouve o Evangelho, e se ouve e quer receber Jesus e se batizar publicamente, estão se arriscando, vão entrar no perigo de morrer mesmo. Porque nós temos esse privilégio. Vontade de Deus. Não tem outra explicação. Eu não tenho outra explicação. Porque eu tenho a saúde que eu tenho e outras pessoas têm outra saúde. Vontade de Deus. Não é para eu reclamar. É para eu me regozijar na salvação que eu tenho. E agradecer a Deus que quando eu não entendo o que passa na minha vida, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que intercede com gemidos inexprimíveis. E Deus ouve o que ele pede. E Deus responde. Daí agora, precisamos ver uma segunda certeza aqui, versículos 28 a 30. 28 é aquele versículo amado por muitos. Muitas vezes não muito bem interpretado. Nós vamos ver Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok, esse é o versículo. Vou ler de novo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, pastor, é o que a Bíblia fala. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Todas as coisas, pastor. Todas as coisas. Doença? Sim. Traficantes? Sim. Guerras? Sim. Bêbados? Estupro? Todo tipo. Como? Muitos ateus querem dizer que Deus, gostam de falar que Deus não existe por causa do mal que existe no mundo. Eu entendo até um certo ponto essa ideia, mas é muito, muito, muito errada. Deus é soberano e Ele sabe o que está fazendo com o certo e o errado, o bem e o mal. Por que Satanás existe? Por que há pecado? Deus é Deus. Eu não sou Deus. Eu não consigo explicar tudo. A Bíblia não explica tudo. Mas ele diz que nós sabemos, note a ênfase aqui em versículo 28, é uma certeza, nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aparentemente, esse bem que ele enfatiza aqui não é o bem de todos no planeta, é o bem dos salvos. São os salvos que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito de Deus. Esse grupo, Deus está usando o bem e o mal, o certo e o errado, todas essas coisas de uma forma ou outra.
orquestra de coisas para criar uma música linda através das nossas vidas. E eu não sei explicar isso. Quem aqui, mais uma vez vou pedir isso. Levanta a mão se algo ruim aconteceu no seu passado e hoje você vê como Deus usou o que foi ruim para o seu bem hoje em dia. Pode levantar a mão. Amém! É isso mesmo! Amém! Aleluia! Vocês estão entendendo? É isso mesmo. Agora, o que é esse bem? O que ele quer dizer aqui em versículo 28? Ele explica em versículos 29 e 30. Diz aqui em versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vocês viram o propósito? Está aqui, versículo 29. Na segunda metade de versículo 29, ele está dizendo aqui, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu passo por todas as coisas na minha vida, porque Deus quer me transformar através de todas as coisas para o meu bem, me conformando para a imagem de Jesus Cristo. O meu alvo, então, tem que ser conformidade com o meu Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não, mas pastor, eu estou indo atrás de uma casona, pastor. Eu estou trabalhando, meu alvo é uma casona, eu quero isso, eu quero poder viajar também. Então, todas as coisas não vão contribuir para isso, não. O bem não é isso. O bem é ser transformado para ser como a imagem de Jesus Cristo. Esse é o alvo. Para nós falarmos como Jesus, andarmos como Jesus, reagirmos como Jesus, para nossa linguagem ser santa como a linguagem de Jesus, para que a nossa vida inteira possa brilhar e resplandecer com Cristo aos outros. Esse é o alvo de todas as coisas nas nossas vidas. Esse é o alvo. Eu posso não querer, eu posso não gostar, mas eu não existo nessa vida para o meu prazer e o meu conforto. Eu existo nessa terra para a glória de Deus, e a maior forma de eu glorificar a Deus é ser conformado com a imagem de Jesus Cristo, ponto final. E esse é o alvo de todos os salvos. Eu prego para vocês, eu oro por vocês, sabendo que esse é o alvo para cada vida aqui. E o Espírito Santo está operando. E você pede paz, e o Espírito Santo fala para Deus, dá guerra para a pessoa, está precisando. Dá problemas, está precisando. Não, agora Deus não dá problemas, nem guerra, dá paz. A pessoa está num momento muito difícil que não vai aguentar mais, precisamos dar uma acalmada, vamos mudar, a pessoa vai agradecer, isso vai conformar mais a pessoa para ti. Então agora vamos dar um momento de descanso. Quando Deus faz algo, esses dias, irmãos, eu estou orando por algo, e Deus está me transformando. Inclusive, deixe-me falar algo para vocês. Essa ideia de ter o Espírito Santo gemindo por nós, não é a ideia de eu falar, beleza, se eu não entendo a vontade de Deus, eu não vou orar, vou deixar o Espírito Santo fazer de tudo. Mas preste atenção, muito, muito importante esse ponto. Ele não está dizendo para a gente nos calar, parar de falar com Ele, ou desistir. Na verdade, muitas vezes, ouçam isso por favor,
Deus quer que a gente vá em sinceridade, em oração, buscando a Ele, buscando a vontade dEle. E Ele mostra para nós o que realmente devemos pedir. Essa semana passada, eu estava pedindo por algo e Deus ficou mexendo comigo e me mudando, me transformando e falou, não pede isso, pede aquilo. E eu mudei o meu pedido de oração. É mais conformado com a vontade de Deus. E às vezes ficamos bravos com Deus. E Ele está falando, mas eu quero transformar você. Eu quero fazer algo maravilhoso na sua vida. E você fica pensando em alvos errados, projetos que não são a minha vontade. Se eu ajudar você a ter sucesso naquilo, você um dia vai morrer e você vai exclamar com clamor e tristeza, eu tive sucesso na coisa errada. E Ele está dizendo, então agora eu vou permitir certas coisas na sua vida para você ser conformado para a imagem do meu filho. E quando você morrer com louvor e alegria, você vai entrar na minha presença e você vai falar para mim, obrigado. Obrigado. Ele diz aqui, em versículos 29 e 30, um número de coisas aqui, uma lista de coisas. Note aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Tanto que eu quero falar aqui. Pedro fala em 1 Pedro 1:2 que Deus tem presciência, ok? Ele já sabe tudo sobre as nossas vidas. E Ele nos predestina de acordo com essa presciência. Agora preste atenção o que isso quer dizer. Efésios 1 diz que Deus predestina os que estão em Cristo para os lugares celestiais, para ir para Jesus. Então, só para simplificar, antes do meu nascimento, a presciência de Deus sabia que eu ia receber Jesus. E antes do meu nascimento, Ele me predestinou para estar no céu, para me glorificar. Daí, na minha vida, eu nasço, eu continuo na minha vida, está tudo normal. Um dia, Ele me chama, algo que Ele já sabia que ia acontecer. Eu recebo Jesus, Ele me justifica do meu pecado e eu se torno um salvo. Eu me torno um salvo. E daí, eu posso ter certeza que eu vou para o céu, porque antes do meu nascimento, pela presciência dele, Ele me predestinou. Inclusive, é como se eu já estivesse nos lugares celestiais, segundo o livro de Efésios. Note aqui algo interessante, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também, note o tempo do verbo aqui, glorificou. Espera aí, mas isso não aconteceu ainda. Bom, para mim não aconteceu ainda, mas na mente de Deus já aconteceu. Que Ele já me predestinou, então quanto a Deus, eu já estou no céu com Ele de um corpo glorificado. Baseado nisso e várias outras passagens, é impossível perder a salvação. Porque quanto a Deus, eu já estou predestinado pela presciência dEle. Ele sabe quem está em Cristo, quem recebe Cristo nessa vida. E Ele opera dessa forma. Eu não estou, só para esclarecer para vocês que sabem algo sobre calvinismo, eu não estou pregando o calvinismo. Não é algo arbitrário. Não é algo que... não, eu acho que gosto de você. A Bíblia fala, 1 Pedro 1:2, presciência. Ele usa esse conhecimento de antemão para fazer isso. Então, irmãos,
Eu vou tentar pelo menos ler os últimos versículos, porque são um louvor, são a coisa mais dramática aqui na passagem. Então, abram suas Bíblias aí, Romanos 8, 31 a 39. Ele está dizendo aqui, irmãos, tudo que nós passamos é para o nosso bem. Deus está nos conformando e somos salvos, somos justificados, somos predestinados mesmo. Nós somos basicamente já glorificados na mente de Deus. Não há nada que pode nos tirar da glória e da graça de Deus. É impossível. Então, olha aqui o que fala em versículos 31, 30 e 39. Vale memorizar essa passagem inteira. Presta atenção. Olha o que ele fala aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Por ser Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É isso mesmo. Se nem o meu próprio pecado vai me separar do amor de Cristo, porque eu sou salvo, todas essas outras coisas não vão poder me separar. Eu sou salvo, predestinado, chamado, justificado. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. E tudo que acontece agora não vai poder me separar do amor de Cristo. Quando eu sofro, quando eu passo por uma dificuldade, quando há caos na minha vida, não é um sinal que Deus me abandonou, não. Romanos 8, 28. Sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele está fazendo uma obra em mim.